Olá, queridos amigos e amigas da Fake. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para trazer uma interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre fazemos em todas as nossas participações, iniciamos e encerramos as atividades com uma prece. Dessa forma, convido a todos a fechar os olhos, a respirar profundamente, buscando acalmar os nossos corações e, principalmente, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e sabedoria, Jesus, nosso Mestre, irmão maior e conselheiro de todas as horas, queridos mentores desta casa que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade, amados irmãos Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes e todas as falanges do bem que estão sempre em nosso auxílio. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos permitir esta oportunidade de falar sobre Suas leis, sobre as obras de Jesus, nosso grande educador que tantos ensinamentos nos traz. Rogamos luz e proteção para a nossa tarefa de hoje. E assim, Pai, agradecidos e felizes por este momento, pedimos humildemente Sua permissão para iniciarmos a apresentação de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje vamos falar sobre alguns tópicos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Há muitas moradas na casa de meu Pai. Iremos ler e comentar sob a ótica do Espiritismo, especificamente os itens 13 a 18, que trazem conteúdos sobre os mundos de expiações e de provas e também sobre os mundos regeneradores. No entanto, antes de entrarmos nos tópicos mencionados, é importante trazer um contexto do título deste capítulo. Em primeiro lugar, devemos destacar que a expressão há muitas moradas na casa de meu Pai está registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 14, versículos de 1 a 3. É uma pequena frase bastante conhecida no meio espírita, pois representa um dos princípios da doutrina, revelando de forma geral 3 conceitos. O primeiro conceito está ligado à multiplicidade dos mundos que são habitados por todo o universo. Como descrito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a casa do Pai é o universo, afinal Ele é o Criador de tudo. E essas múltiplas moradas fazem referência à enorme quantidade de mundos que estão distribuídos por todo este universo, que servem de habitação para que os espíritos encarnem de acordo com os seus respectivos graus evolutivos. O segundo conceito refere-se às regiões ou aos chamados campos vibracionais que existem no mundo espiritual, adequados a serem ocupados pelos espíritos após o desencarne do corpo físico. Conforme a experiência vivida pelo espírito enquanto esteve encarnado, ele permanecerá numa destas regiões ou esferas vibracionais, podendo vivenciar então um estado de grande felicidade ou até de infelicidade. Quanto mais o espírito encontrar-se num estágio elevado de moralidade, sobretudo livre dos laços da matéria, melhor será a região para onde ele será levado, trazendo-lhe então sensações e percepções agradáveis e equilibrantes. Dessa forma, podemos então afirmar que as moradas não são apenas os lugares físicos, como por exemplo a Terra em que estamos nesta encarnação. E o terceiro e último conceito tem relação direta com os diferentes níveis ou graus de evolução de cada espírito. E esta ideia está muito bem explicada na questão 96 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia?
Resposta dos espíritos: eles pertencem a diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que alcançaram. Em outras palavras, o espírito poderá habitar uma das moradas da casa do Pai, independentemente de ser um local físico ou não, conforme tenha atingido o seu grau de evolução. Aqui mesmo na Terra, já registramos a passagem de espíritos cujo grau de maturidade espiritual, digamos, está bem acima da média e que já estiveram ou ainda estão entre nós. Podemos citar como exemplo espíritos como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que já desencarnaram, além de alguns encarnados como Divaldo Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, dentre tantos outros. Um outro aspecto muito importante que devemos ter ideia diz respeito à classificação dos mundos que são habitados pelos espíritos encarnados. Segundo os ensinamentos dos espíritos, há os mundos inferiores e os mundos superiores. Nos mundos inferiores ou primitivos, a vida material se destaca em detrimento da vida moral, cujos habitantes sofrem forte influência das paixões materiais. Nestes mundos, o mal ainda prevalece sobre o bem. E nos mundos superiores, é o bem que reina de forma quase que exclusiva, cujos espíritos que os habitam já se encontram num estágio de elevada depuração e excelência. Vale ressaltar que para cada uma destas classes, inferior e superior, existe também uma escala com níveis diferenciados que se caracterizam de acordo com os mundos e os seus respectivos habitantes. Muito bem, concluída esta pequena contextualização, vamos então aprofundar efetivamente no tema central dos nossos comentários, que trata dos mundos de provas e expiações e dos mundos regeneradores. E para começar, vamos falar um pouco sobre as características desse mundo de expiações e de provas. Talvez a principal característica desses mundos seja a real necessidade do aprendizado, porque aqueles espíritos que os habitam ainda não conseguiram isso. Na literatura espírita, é muito comum encontrar frases destacando que a Terra é uma grande escola. E isso faz muito sentido, já que a Terra é um mundo de provas e expiações. E como podemos dar significado às provas e expiações? Expiações são as dificuldades que precisam ser corrigidas. E isso certamente é resultado de escolhas equivocadas que fizemos em vivências anteriores. Já as provas, podemos dizer que são os desafios que servem para demonstrar se, de fato, realmente aprendemos. Em outras palavras, é possível que o espírito vivencie uma experiência numa determinada encarnação muito semelhante a uma expiação pela qual já foi submetido. E isso ocorre para que haja, digamos, a confirmação de que a expiação por uma escolha infeliz no passado serviu de forma efetiva para o aprendizado. Todos os espíritos que se encontram na Terra estão submetidos aos exercícios constantes para provar que efetivamente absorvemos o aprendizado e também para expiar as escolhas equivocadas que cometemos anteriormente. A Terra é um mundo de provas e expiações e podemos dizer que esses mundos nesse nível podem ser considerados também como um mundo intermediário. Estamos falando dos mundos de provas e expiações, ou, como eu acabei de dizer, intermediários, mas e nos mundos inferiores? Será que também ocorrem provas e expiações? Bem, vamos pensar que nos mundos inferiores existe uma
uma particularidade diferente dos mundos intermediários, que é a ignorância. Ou seja, os espíritos nos mundos inferiores, eles atuam muito mais pelo instinto do que pelo raciocínio. Nos mundos inferiores, os espíritos passam por provas não para demonstrar que aprenderam sobre algum comportamento ou alguma virtude. Na verdade, as provas nestes mundos inferiores, elas servem para que os espíritos absorvam as experiências e assimilem o aprendizado. A grande diferença das provas no mundo de expiações como a Terra, por exemplo, é que aqui os espíritos já não são tão ignorantes quanto nos mundos inferiores, pois já desenvolveram a sua intelectualidade, mesmo ainda que de forma limitada. Em outras palavras, nos mundos inferiores predomina o desconhecimento ou a ignorância, e já nos mundos de expiações como a Terra predomina o desentendimento ou o entendimento equivocado, digamos assim. E nos mundos de expiações e provas, a expiação ela é obrigatória? Bem, nesse ponto devemos lembrar que a expiação ela configura a necessidade que o espírito tem de corrigir um erro cometido em determinado momento anterior, seja numa experiência própria, né, em si mesmo, ou que esse erro tenha sido causado por uma experiência num outro espírito, ou seja, a experiência não trouxe problema para mim, mas trouxe para um irmão, para um espírito próximo. A expiação ela é uma consequência dos nossos desacertos. Portanto, ela não se torna obrigatória na medida em que o espírito, através do seu próprio livre-arbítrio, ele pode provar que aquela compensação pelo erro cometido, né, pelos desacertos, reduz ou até mesmo anula a necessidade de expiação. Nesse sentido, apenas a prova se faz como obrigatória. Vamos trazer um exemplo que talvez ajude neste raciocínio. Vamos imaginar, por exemplo, uma sala de aula com vários alunos que, durante um ano inteiro, né, um ano letivo, estão ali estudando e buscando assimilar os ensinamentos que são passados. No final do período, qual é a forma daqueles alunos comprovarem se realmente aprenderam todas as lições durante o ano? A prova. Todos precisam fazer as provas. E como poderíamos incluir a expiação neste exemplo? É bem simples. Imaginemos que alguns daqueles alunos daquela turma, por exemplo, se comportaram de forma diferenciada. Não deram, talvez, muita atenção ao que os professores explicaram. Não assimilaram, não conseguiram assimilar as regras e as razões daqueles ensinamentos. Com isso, no dia da prova, eles não conseguiram a aprovação. Então, como expiação, estes alunos terão que retornar para fazer novamente aquele período, aquela série, por exemplo, agora do modo certo. Então, neste raciocínio que eu acabei de trazer, compreende-se que a Terra é realmente uma escola, onde os alunos, que somos todos nós, estão aqui cursando ao longo das suas existências aulas de aprendizado. Em condições normais, o correto seria estudar, aprender, passar nas provas e ir em frente, ir progredindo. Só que quando isso não acontece, a repetência ela se classifica como uma situação diferente, digamos assim. E a repetência ela faz com que alguns alunos saiam daquela turma onde iniciaram os seus estudos e tenham que ingressar em outras turmas, que certamente estão no mesmo nível em que eles estiveram antes. Não é raro espíritos que necessitam repetir, às vezes, uma mesma expiação. E isso nada tem a ver com o simples desejo pelo erro,
mas talvez isso seja muito ligado, talvez, por uma fragilidade no aprendizado. Portanto, se fizermos uma analogia entre a turma dos alunos que eu acabei de citar e os mundos existentes, podemos entender que os espíritos disseram a Allan Kardec, e que está registrado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte: os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituídos em tais mundos, causa de perturbação para os bons. E vejam que interessante. Nessa mensagem trazida pelos espíritos, eles denominam os espíritos em expiação como os exóticos na Terra, mas não com um significado de um espírito extravagante ou excêntrico, como seria ali a semelhança do exóticos, mas sim com uma definição de estrangeiro, ou seja, aquele que não é nativo daquele país ou de uma nacionalidade diferente, por exemplo, ou seja, de outro mundo. Voltando na comparação turma e mundo, quando um aluno se torna repetente em um ano letivo, ele precisa voltar em uma outra turma para passar novamente pelo aprendizado, como eu falei há pouco. E certamente será numa turma, entre aspas, atrasada, pois aquela turma da qual ele saiu, ela seguiu o caminho, ela evoluiu. E isso acontece também com os espíritos. Eles seguem o caminho de sua própria evolução, se eles estão dentro daquele nível daquela turma. Da mesma forma, quando o espírito erra de forma recorrente e necessita sair do mundo em que experimentou a sua última vivência, uma vez que aquele mundo progrediu, mas ele não progrediu. Muito bem, é verdadeira a ideia de que a expiação é um castigo e que traz sofrimento? Bem, é importante que façamos aqui um parênteses para dizer que existem 3 mecanismos de aprendizados no processo de evolução espiritual. O primeiro mecanismo é a experiência. Pela experiência, nós espíritos conseguimos assimilar como funcionam as leis universais. A partir daí surge então o mecanismo do raciocínio, que nos leva a tentar entender o funcionamento daquela experiência pela qual passamos. E o terceiro mecanismo é a nossa ação, que é o resultado do nosso raciocínio e que nos leva a agir, a colocar em prática. Então, as condições normais de aprendizado se resumem em experienciar, raciocinar e agir, em colocar em prática. Mas, quando o espírito passou pela experiência, tentou entender, agiu, mas acabou errando. Bem, como tudo no universo é regido pelas leis divinas em sua máxima perfeição, entra nesse momento a lei de causa e efeito. E é essa lei que tem o propósito de evitar e impedir que aquele espírito fique errando continuamente. Portanto, ela interrompe as ações daquele espírito e o coloca na condição de expiar ou de sofrer, não com o objetivo de punir, mas sim de ensinar. A gente fala muito que expiação é sofrimento, ou a gente ouve muito, mas na verdade a gente poderia dar um outro significado que daqui a pouquinho eu vou trazer para que todo mundo pense sobre isso. Então, qual seria a razão que nos leva, ou leva algumas pessoas a pensar que expiar é sofrer? Por certo, é a falta do entendimento. Quando o espírito tem a clara percepção de que a lei de causa e efeito traz para ele uma nova condição de aprendizado, ele então considera
ou deveria considerar a expiação como uma oportunidade e não como um sofrimento. Podemos dizer que cada uma das nossas encarnações, ela é feita de um conjunto de oportunidades. Dessa forma, caberia então afirmar que o mundo de expiações e de provas é o ambiente mais propício, mais apropriado e com as condições perfeitas para que as nossas experiências em relação ao aprendizado sejam aqui. E será talvez através deste aprendizado da transformação moral que a humanidade conseguirá alcançar a condição de progredir e habitar um mundo de regeneração. Os mundos de regeneração, ou como enunciado no Evangelho segundo o Espiritismo, mundos regeneradores, eles se encontram dentro da escala de classificação dos mundos na posição logo acima, logo seguinte ao mundo de expiações e provas, um nível acima, digamos assim. No congresso ocorrido pelo centenário de Chico Xavier, Divaldo Franco recebeu uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, na qual mencionava que o planeta Terra já estava adentrando na condição de um mundo de regeneração. E aí agora, então, iniciando alguns comentários sobre o mundo de regeneração, vamos começar falando sobre as principais características desse mundo. Sem dúvida alguma, o principal ponto que se destaca nos mundos de regeneração é a preocupação dos seus habitantes com a prática do bem. Podemos traduzir esta simples definição com a identificação do desenvolvimento do conhecimento. Ou seja, os espíritos já conseguiram superar esta fase no processo evolutivo e também da aquisição intelectual. Uma vez que esses fatores são assimilados pelos espíritos, eles se transformam como desejosos da prática do bem. E não apenas de uma maneira individualizada, mas também atingindo a sociedade como um todo. Mas é bom lembrar que, da mesma forma que nos mundos de provas e expiações, existe a convivência de espíritos com níveis diferenciados de maturidade espiritual, também no mundo regenerador. Então, é normal que habitem neste mundo espíritos que ainda não conseguiram desenvolver as suas virtudes em todas as suas plenitudes. Portanto, é possível que os espíritos ainda carreguem algumas imperfeições, como, por exemplo, o orgulho e o egoísmo, evidentemente em níveis muito mais reduzidos. E a grande diferença é que estes espíritos, eles reconhecem que sim, sou orgulhoso e também sou egoísta. Mas, por outro lado, eles já conseguiram desenvolver, digamos, uma parte maior do seu potencial intelectual e moral, permitindo que eles se empenhem de forma mais forte, mais rigorosa na luta pela superação dessas imperfeições. E como eu disse também, a própria atmosfera e egrégora destes mundos tornam mais fácil esse desafio, porque nos mundos de regeneração, essencialmente, existe a predominância pelo bem, e certamente que isso ajuda. A passagem dos espíritos pelos mundos regeneradores em suas variadas experiências se assemelha talvez a um processo de recuperação ou de reestabelecimento gradativo. Eles acabaram de sair de um mundo de provas e expiações e agora estão se recuperando, se restabelecendo. Fazendo aqui uma analogia com o nosso cotidiano, seria o mesmo que, após passarmos por uma cirurgia qualquer, fôssemos liberados então para o quarto ou para a enfermaria do hospital para repousar e ali se recuperar. Muito bem. Chegando neste ponto dos comentários, é importante prestarmos muita atenção na dimensão alcançada pela transição de um mundo de provas e expiações
para um mundo de regeneração. De alguns anos para cá, não sei dizer exatamente, mas talvez uns 30 ou 40 anos, o homem, ansioso como ele só, deseja saber quando essa mudança vai acontecer. E, se possível, saber o dia, o mês e o ano. Obviamente que esse processo não funciona assim. Primeiro que uma mudança dessa magnitude vai exigir que grande parte dos espíritos que habitam a Terra atualmente, e eu diria aí que aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes, tenham como propósito contribuir de forma prática para que essa mudança ocorra. Em outras palavras, é necessário que a maioria dos habitantes passem então a querer, a desejar que a transformação do mundo aconteça a partir da sua própria transformação intelectual e moral, conhecida por alguns como reforma íntima. Fazendo aqui uma pequena metáfora, de nada vai adiantar um pequeno exército marchar para enfrentar um grande desafio se do outro lado ele vai encontrar um grupo 100 vezes maior. Então não adianta pouca quantidade desses bilhões de habitantes pensarem nisso. É preciso que haja uma força muito grande de todos. Se fizermos aí uma pequena análise no progresso já obtido pela humanidade, teremos a certeza de que este processo de transição já iniciou. Se buscarmos a história dos séculos passados, vamos observar que as imperfeições do homem sempre existiram. O orgulho, o egoísmo, a ganância faziam parte do cotidiano e da natureza mais íntima do ser humano. A violência era comum, principalmente nos enfrentamentos entre os povos pela busca de terras e tesouros. Quantos reis, senhores feudais e até mesmo lideranças religiosas tinham nas suas mãos o poder de tirar ou não a vida das pessoas. A escravidão era legalizada. Portanto, com toda certeza, já avançamos muito. Naquelas duras épocas, não havia direitos humanos, associações de defesa de homens, mulheres, crianças e menos ainda dos animais. Claro que ainda hoje é facilmente percebida a existência de guerras, conflitos sociais de todas as ordens, crimes violentos, corrupção, desvio de recursos, dentre outros casos degradantes. Mas o fato é que, sim, a Terra já deu o primeiro passo para a grande e esperada mudança para um mundo melhor. Mas, como disse anteriormente, esse é um processo longo e demorado. Raul Teixeira, renomado educador e palestrante espírita, certa vez foi perguntado se a Terra realmente mudaria para a categoria de mundo regenerador na virada do 3º milênio. E ele, com toda a sua sabedoria, deu a seguinte resposta: é necessário lembrar que o 3º milênio começa no dia 1º de janeiro de 2001 e só termina no dia 31 de dezembro de 3000. Isto significa dizer que temos uma janela de 1000 anos para que a transformação seja concluída e nós não temos absolutamente nenhuma informação segura que nos indique em que estágio estamos. A humanidade, sim, tem dado sinais de avanço na sua capacidade intelectual. O número de pessoas que buscam informações sobre o tema tem crescido de forma constante e também a gente consegue perceber essa mudança de comportamento. Embora essa melhoria intelectual seja um ponto importante que deve ser já comemorado, o avanço, porém, das questões morais, ela não acompanha o mesmo ritmo. Há uma diferença muito significativa entre o homem absorver um conteúdo intelectual a partir de um livro
e transformar esse conhecimento em prática. O Espiritismo nos ensina que, no primeiro estágio, nós aprendemos através da intelectualidade. Numa segunda etapa, há o nosso esforço para que este aprendizado interfira na nossa moralidade. E moral nada mais é que um conjunto de regras que definem as nossas ações e o nosso proceder. E para finalizar os nossos comentários, gostaria de trazer para a nossa reflexão a seguinte pergunta: de que forma nós, como espíritos individualizados que somos, podemos contribuir para que a transformação do mundo ocorra? E para responder de forma completa a esta questão, é necessário primeiro lembrar que somos filhos de Deus e, portanto, trazemos a essência divina em nosso íntimo. Precisamos lembrar também que a única pessoa que pode promover essa mudança em nós somos nós mesmos. Provavelmente alguns de vocês, se não todos, já ouviram essa frase: nenhuma pessoa é capaz de mudar o outro. E é assim mesmo. A transformação de cada um de nós é uma tarefa pessoal e intransferível. E o nosso progresso no processo evolutivo será resultado das nossas escolhas. E mais ainda, de uma participação conjunta entre cada um de nós e Deus, individualmente. Será sempre entre mim e Deus. E será sempre entre você e Deus. Essa é a misericórdia divina. Não esperemos que exista uma fórmula mágica para que o mundo de provas e expiações passe a ser um mundo de regeneração. Não há uma chave que pode ser virada e fazer tudo funcionar de uma hora para outra. A maneira mais acertada que cada um de nós pode fazer para contribuir com essa mudança é a nossa própria transformação interior, a nossa modificação íntima. Portanto, vamos ser desejosos e intencionados pela melhoria do mundo. Vamos fazer o melhor que nós pudermos para nós mesmos, para o próximo e também para o mundo. Se cada um de nós conseguir cumprir da melhor maneira possível o seu papel, o nosso papel, já estaremos ajudando e muito. Então vamos nos concentrar em realizar o bem para o maior número de pessoas. Vamos fazer a caridade sempre. E caridade não se faz apenas com recursos financeiros ou materiais. Quantas vezes saímos de casa sem levar sequer documentos, dinheiro, e nos deparamos com pessoas pedindo alguma coisa? Não tem o que oferecer? Faça um pedido a Deus, a Jesus, ao anjo da guarda daquela pessoa para que interceda por ela. Deseje que ela receba o que lhe é necessário naquele momento. E nem precisa perguntar a Deus ou a ela, porque Deus sabe. Um pedido bem intencionado tem o mesmo poder de uma prece. Precisamos então fazer a nossa parte da melhor forma possível. Qualquer que seja a nossa profissão ou a nossa atividade, façamos como se o resultado daquele trabalho fosse para nós mesmos. Construa a casa como se você fosse morar nela. Cozinhe aquela comida como se você fosse comê-la. Ensine como se você mesmo estivesse aprendendo. E cuide de alguém como você gostaria de ser cuidado. Agora, imagine que todos à sua volta estão se comportando da mesma maneira. Na sua casa, na vizinhança, no bairro, na cidade e por aí vai. E por falar em casa e cidade, é bom destacar também que essa mudança no mundo não será simplesmente física, geograficamente falando. A Terra ainda possui muitas belezas e riquezas naturais, mas quantas já foram completamente destruídas e quantas já se encontram num processo adiantado de degradação? Não devemos esperar que um mundo de regeneração se apresente para nós como o mundo mágico de Walt Disney, onde tudo funciona
onde tudo é lindo e maravilhoso. Precisamos ter condutas que preservem e restaurem também o ambiente em que vivemos e que, por certo, retornaremos após o próximo desencarne. Bem, meus caros irmãos, estamos chegando ao fim dos nossos comentários. Vamos então pedir a Deus que nos auxilie nessa grande tarefa de ajudar na transformação do nosso mundo de provas e expiações para um novo e melhor mundo de regeneração. Que os ensinamentos de Jesus nos permitam evoluir na formação dos nossos valores individuais, sociais e, sobretudo, de família. Que os nossos pensamentos, condutas e atitudes sejam sempre positivos, ajudando a construir desde já o mundo que desejamos. Graças a Deus. Muito bem, como disse na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os espíritos amigos estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita. Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita justiça, Mestre Jesus, nosso irmão maior e governador do nosso planeta, queridos espíritos superiores e amadas falanges espirituais que estão sempre em nosso auxílio, todos nós juntos louvando a Ti, Pai Criador, agradecemos pela vida, agradecemos pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas principalmente, Pai, por nossa saúde física, mental e espiritual. E rogamos que todas essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas até os nossos irmãos que estão enfrentando as consequências desse momento do mundo. E assim, humildes e felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Caros irmãos, chegamos ao fim desta apresentação. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.